Fala pessoal, tudo bem? Vamos começar um novo trabalho aqui hoje. A gente vai fazer a instalação de forro nessa área de lazer. Telhado aqui, uma inclinação de mais ou menos 30%, telha romana. Então a primeira coisa que eu esclareci com o cliente aqui foi o seguinte: você tem problema com calor nesse ambiente? Ele falou, não, é um ambiente até relativamente fresco, então a gente pode fazer a instalação do forro sem precisar fazer o uso do EPS, conforme eu mostrei para vocês esses dias. Só que a manta térmica eu gosto de utilizar, porque a manta térmica ela protege o forro um pouco do calor da telha. Então ela ajuda a dar uma estabilidade um pouco maior para o forro. Então nesse trabalho aqui a gente vai fazer a instalação de manta térmica e depois já vai aplicar o forro. Uma coisa aqui que a gente vai ter que tomar o máximo de cuidado com o balcão e com a pia de granito. Praticamente todo lugar que a gente vai fazer a instalação de forro por baixo, a gente tem essa situação. Sempre tem uma ilha, sempre tem um balcão, alguma coisa. Então meio que já faz parte do processo do nosso trabalho. Mas é sempre bom reforçar com vocês que isso aqui é parte da obra do cliente. Então cabe a nós preservar isso aqui, tomar o máximo de cuidado possível para não acontecer um imprevisto. Forro que nós vamos estar utilizando nessa obra: o cedrinho mesclado, manta térmica dupla face. Um detalhe importante é que esse trabalho é exatamente na mesma casa onde a gente fez a garagem uns anos atrás. Até inclusive nessa garagem aconteceu um fato bem interessante, que era véspera de Natal, a gente estava trabalhando na estrutura da garagem aqui e eu cortei uma peça errada. E aí, dia 24 de dezembro, o pessoal da madeireira do VISC me socorreu, fez outra peça e eu consegui fazer o serviço que era necessário naquele dia. Então são coisas que marcam a nossa trajetória e graças a Deus a gente tem problema, a gente erra, mas sempre a gente busca solucionar da melhor forma possível. Então, mais uma vez ao pessoal da VISC, meu muito obrigado e o agradecimento pelo apoio de sempre. Material esse, assim como foi da garagem aqui, fornecido pela VISC Madeiras. Da sequência no trabalho e mostrar para vocês como que vai ser feito esse nosso novo projeto. Pessoal, o ambiente aqui está um pouco escuro, então para poder ajudar a gente a trabalhar no quesito iluminação ali, eu trouxe o refletor da bateria. Isso aqui normalmente eu uso nas minhas pescarias, então quando a gente faz pescaria noturna eu sempre estou utilizando esse refletor. O modelo dele eu vou deixar na foto aqui para vocês, e como a bateria de 4 amperes, que normalmente é a que a gente utiliza, no estágio mais forte dele, a bateria dura entre 4 e 5 horas. Já no estágio menor, com menor intensidade, a bateria dura entre 6 e 7 horas. Então dá para a gente trabalhar muito tempo com uma bateria de 4 amperes. Para vocês terem uma ideia, ó, esse é o estágio mais forte. E esse é o estágio de menor intensidade. Com a claridade do dia aqui não dá para ter uma noção muito nítida disso aqui, mas à noite, quando a gente não tem nada de luminosidade, é muito forte e com certeza ajuda muito a gente aqui no trabalho onde o ambiente é escuro. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, é pregar um sarrafo aqui na água furtada para poder apoiar os bicos do forro que vem finalizar aqui, ó. Senão não tem onde fixar. Então, vocês imaginam o forro tá vindo aqui, ó. Essa ponta do forro que fica passando, se eu não utilizar esse sarrafo de apoio, acaba que elas ficam soltas aqui porque não tem onde fixar. E a gente corta o sarrafo aqui, ó, para poder fazer esse papel, que é segurar a ponta do forro aqui.
coisa que eu gosto de fazer aqui, ó, antes de colocar a manta, estiquei uma linha para conferir a altura dos carbos aqui no meio. Lá embaixo está apoiado no flechal, então o flechal está alinhado, beleza. Na parte de cima está apoiado na peça da cumieira, parafusado na parede, então está com um bom alinhamento. Já o meio dos carbos eu preciso sempre conferir. Por quê? Às vezes o carbo vem com um pouco mais de lombo e aí algum outro carbo pode acontecer de ficar muito levantado. E aí cria onda no forro. Pequenas diferenças não aparecem, então 3, 4, 5 milímetros o forro disfarça. Mas já se tiver uma diferença grande, que não é o caso aqui, que está bom o alinhamento, é bom a gente fazer essa conferência para poder evitar de ficar o forro torto na parte do meio ali. Então estiquei uma linha considerando o centro aqui, não sei se dá para ver ela na câmera aí, ó. Mas o nosso alinhamento aqui tá bom, eu posso seguir com a colocação da manta. E aqui, para poder fazer o alinhamento do forro, eu vou fazer igual quando a gente faz ripamento. Estiquei a linha, vou bater os preguinhos de apoio, aí eu venho com a primeira tábua de forro, encosto no prego, e aí eu sei que vai ficar bem alinhada a minha primeira tábua. Deu tamanho aí? Como é que ela tá aí? Bom. Dá pra vir um pouco?
Conteúdo de forro normalmente não é um conteúdo que tem grande alcance em termos de visualização, em termos de interesse do público. Mas para quem está começando na carpintaria, isso daqui é excelente para poder adquirir experiência, ganhar dinheiro, porque é um serviço que requer poucas ferramentas. Quando eu comecei, por exemplo, com martelo, serrote, formão, ferramentas manuais, eu conseguia desempenhar o trabalho de instalação de forro. Então, para quem está pensando em seguir o caminho de carpinteiro, isso daqui é fundamental que você tenha conhecimento, porque com certeza vai te ajudar muito na sua trajetória. Uma dica para quem às vezes precisa instalar o forro sozinho é fazer umas pecinhas dessa. 3 sobrinhas de forro, pneu menor no meio, uma maiorzinha na parte de baixo. E aí a gente encaixa aqui no forro, e encaixa essa parte lá na tábua que já está instalada. Aí eu consigo trabalhar com o forro, mesmo que eu não tenha ninguém aqui para me auxiliar. Pendurei o forro, agora eu ajusto ele e aí eu venho empinando e encaixando a tábua. É um pouco mais trabalhoso do que quando eu tenho alguém para auxiliar? Com certeza. Mas em determinadas situações, às vezes quando a gente está sozinho, você faz 2, 3 sargentinhos desse e dá para você trabalhar, dá para você executar o trabalho. Como a gente está procedendo aqui do nosso trabalho? Eu estou usando a serra meia esquadria para fazer as emendas a 90 graus ali. Então, corte em 45 graus, as emendas retas a gente está fazendo com a meia esquadria. No canto, onde está fechando na água furtada, eu estou usando a serra circular. Então, essa questão de ter ferramenta, com certeza ajuda bastante, é o que eu falo para vocês. Antigamente, quando a gente não tinha ferramenta, cortava no serrote, cheguei a cortar com serrinha de corta-ferro, enfim. Testei muita coisa para chegar até aqui. Não é uma matemática exata onde a gente começou já com todas as ferramentas. E sempre falo para vocês, vai cortar a tábua de pequena espessura, regula a altura do disco que você vai estar usando. Não deixa só a quantidade de disco necessário para cortar o material que vai ser feito o corte, que vai ser efetuado o corte. Que isso ajuda a melhorar o desempenho do seu corte. Olha aqui para vocês verem, ó, como que fica um corte limpo. E outra coisa que o Nando fala que eu sou metódico, mas mesmo nesses cortes, aonde não vai emendar em outra peça, onde eu não preciso de ter precisão, eu sempre busco respeitar a linha de corte, como uma forma de treinamento, como uma forma de me policiar, que sempre que eu vou usar a serra circular,
eu preciso respeitar a linha de corte. É como se fosse um constante treinamento, eu levo isso sempre junto comigo. Todo corte que eu vou fazer, eu busco a precisão máxima com a serra circular. E isso faz com que eu tenha habilidade, que eu evolua sempre na qualidade do meu trabalho. Para fazer a finalização do canto ali, tem que ser na escada, não adianta. Eu tô com um pouco de cisma dessa escada escorregar para trás aqui, ó. Cortei um sarrafo, vou aproveitar a própria estrutura aqui da pia para poder travar o pé da escada. Dessa forma evita dela escorregar para trás. E vou deixar as duas escadas posicionadas aqui nesse pedaço onde tem o balcão para poder fazer esse canto final do serviço. Então, a gente às vezes tem que se adaptar ao que tem em mãos. Não dá para montar andaime, beleza, vamos fazer da escada. O mais importante é buscar ter segurança no que está fazendo sempre. Aí dessa forma, eu consigo ter confiança para me movimentar aqui na escada, sem medo dela escorregar para trás aqui. Embora praticamente todo o forro está sendo instalado no pinador, eu sempre tenho em mãos alguns pregos 12x12 sem cabeça. Porque às vezes eu preciso travar uma tábua com urgência, o pinador não está na mão, então eu tendo o prego aqui na bolsa e o martelo, eu consigo travar a tábua, fazer o trabalho, mesmo sem estar com o pinador. Vai fechando ela, Nanda. Posso? Pessoal, a última tábua aqui, ó, normalmente é difícil de encaixar mesmo. Eu vesti ela lá, você vê que ela não está encaixada. Agora eu tenho que fazer uma alavanca. Quando é pouca coisa, fio formão lá e força, ó, ela até vai. Só que quando é bastante, às vezes você pegar um pedaço de tábua um pouco maior, como esse que eu vou usar aqui, ó, facilita para eu fazer o encaixe, para eu fazer a alavanca. Ó. Você veste ela lá, ó, faz força aqui e encaixa a tábua. Depois de encaixada, você vem com o pinador e trava ela. Já posso até bater o pino de cima aqui agora, depois vai o cordão de acabamento. Mas é isso. Em algumas situações, ó, você consegue enfiar esse forro de alavanca lá dentro do macho. Tá vendo? Aqui eu não consegui porque o espaço que está aqui é muito pequeno. Mas é isso. Às vezes esses pequenos detalhes dão uma dor de cabeça na hora de encaixar o forro tremenda. Então por isso que a gente tenta levar o conhecimento e o conteúdo para vocês. E ó, sempre quando for pinar, ó, força com a mão lá a tábua para cima, se certificar que o forro está encostado no caibro. Então, fiz a alavanca lá, ó, forço com a mão para cima, bato o pino. Porque às vezes você encaixa o forro, aí você não esforça ele para cima, ele acaba não encostando no caibro, então ele fica travado, mas o caibro fica longe assim, ó. Porque o forro acaba criando uma barriga para baixo, sem que você perceba. Então sempre quando vai pinar, força com a mão o forro para cima, sentindo que ele encostou no caibro.
Vocês observam, ó, que a minha mão está sempre nesse alinhamento aqui, eu nunca levo a mão lá próximo. Então eu vou empurrando o sarrafo, essa mão aqui serve como uma trava aqui para poder segurar o cordão, mas eu nunca levo a mão lá perto, porque às vezes o pessoal acha que é perigoso isso aqui. Mas na verdade é um sistema aqui que agiliza muito para a gente tirar a parte de cima do cordão. Aqui no canto a gente bate vários pinos para segurar, porque geralmente a tortura fica de fazer mais esforço aqui. E como o cordão vem tampando depois, então não tem problema. Pessoal, o Nando já fechou os intervalos das telhas aqui para não entrar passarinho em cima do forro. Só que os caibros aqui, eles estão muito irregulares em relação ao alinhamento. Então eu peguei o caibro mais baixo lá como referência, estiquei uma linha aqui, ó quanto que deu de altura o caibro. Então em todos eles eu vou cortar um sarrafo de 5x2 e vou fixar lateralmente aqui na peça de caibro para poder
alinhar um pouco mais esse forro, porque senão ele vai ficar aparecendo as ondas e aí não fica legal. Tô fixando aqui com o mesmo pino que a gente está fixando o forro, que é o pino 30 milímetros. Por o sarrafo ser macio aqui, ele acaba entrando bem na madeira e tendo uma boa fixação. Aí aqui depois fica mais alinhado, que facilita um pouco para a gente colocar o forro e esteticamente também melhora muito o visual aqui. Desse jeito, só põe defeito tudo que eu faço. Aí eu não cavar, tá? Ó, se eu suspiro, você acha ruim. Você quer que eu faça o vídeo agora sem respirar? Porque o forro vai gravar a mesma coisa. Ah, eu vou aproveitar o gancho seu, então. Traz a imagem aqui, ó. Corta pra mim aqui. Talvez vocês vão estar assistindo o vídeo com um intervalo um pouco maior de um vídeo para o outro, porque não vai dar tempo de editar. Mas a gente fez esse serviço de forro aqui na mesma sequência do forro que eu mostrei para vocês dias atrás. E eu fiz dessa forma para a gente poder ter em mente aquilo que a gente está fazendo, ferramenta, tudo. Então já está tudo separadinho para trabalhar com forro. E isso ajuda a gente a agilizar um pouco o processo. Então tá fresco na cabeça como proceder para instalar forro. Então eu já aproveitei o embalo, tinha esse servicinho aqui para fazer e já demos sequência e estamos entregando para o cliente aqui. Pessoal, trabalho concluído aqui. E assim, uma última mensagem nesse vídeo que eu queria trazer para vocês é que mais importante do que você ter sucesso na internet, na rede social, enfim, nisso tudo que a gente apresenta aqui para vocês e que muita gente se deslumbra com os resultados, é você ter sucesso como profissional, como pessoa dentro da sua família. Então, antes mesmo de eu ser o Juninho Carpinteiro da internet que vocês conhecem, eu já era o Juninho Carpinteiro que tentava ter um bom relacionamento com a minha família, que tentava entregar sempre um bom trabalho para os meus clientes. Então, essa é sempre a mensagem que eu quero trazer aqui para vocês. Independente de conteúdo viral, independente de vídeo longo ou curto, eu quero sempre que vocês tenham em mente que na vida você tem que entregar o seu melhor. E assim como eu sempre digo, eu tenho muito orgulho da minha profissão, eu tenho orgulho de ser carpinteiro. Então, um grande abraço, espero que tenham gostado do resultado do conteúdo de hoje. Para mim é sempre um prazer trazer um vídeo novo para vocês. Aguardo vocês na próxima obra. Fiquem sempre com Deus e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.